Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe o secretário municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Olá, secretário, obrigado por nos atender aqui na Super. Olá, bom dia Guilherme, bom dia Thalita. Secretário, para a gente começar e vamos fazer aqui um olhar global sobre o que temos previsto para 2023. É claro que a concentração e o foco no período chuvoso está sempre ligado a obras que vão tratar de saneamento, de escoamento, mas eu queria que o senhor fizesse um panorama de 2023. O foco da gestão Fouad Noman e da secretaria é para que tipo de intervenção urbana na cidade para ser ou concluído em 2023 ou iniciado em 2023, ou seja, o cerne da prefeitura e a mirada qual é? Bom, Guilherme, o prefeito Fouad, ele nos pede para a gente seja muito atento aos benefícios que vão ser gerados pelas obras e nos pede grande celeridade, né, nos seus atendimentos. Esse período que a gente está vivenciando, de fato, é um período muito focado ainda nos efeitos da chuva, né? Então a gente lançou recentemente uma grande operação de intensificação do tapa-buraco. Os esforços da prefeitura são sempre neste período para mitigar os efeitos da chuva. Pós período de chuva, a gente entra no planejamento de 2023 e de 2024. Ainda a nossa tônica, ela é muito voltada, né, para as grandes obras de infraestrutura de drenagem, né, para a gente mitigar os efeitos do clima, vamos chamar assim, né, e algumas obras viárias de grande relevância para Belo Horizonte, em especial no corredor da Cristiano Machado, onde a gente tem algumas intervenções nas interseções da Valdomiro Lobo, nas interseções da Sebastião de Brito e ainda no corredor Amazonas, que a gente está, fizemos uma captação de recurso no ano passado, assinamos um contrato com o Banco Mundial. Esse ano a gente já começa a iniciar o projeto, né, o projeto do BRT Amazonas, né, que vai ser as duas grandes obras que a gente pode chamar isso para Belo Horizonte, né? Uhum. Secretário, a gente tem a impressão, e não só na capital mineira, BR-381, inclusive fizemos uma matéria recentemente, parece que desta vez, com esses impactos da chuva, tá aparecendo mais buraco, tá cada vez mais difícil de transitar pelas cidades, né? E como eu disse, não só na capital mineira, também pelas BRs. É só uma impressão? A prefeitura percebe também uma dificuldade maior, um aparecimento maior e com isso precisa concentrar mais nessa operação tapa-buracos, nesse momento em que a gente sabe que é uma situação normal, mas que impacta tanto a vida dos motoristas? Thalita, a situação da prefeitura é o seguinte, né? Nós estamos nesse período onde é que a gente tem muito mais evidência dos buracos. A gente tem operação de tapa-buraco ao longo do ano inteiro. Então, todo ano, o ano inteiro a operação ela está ativa. Nesse período a gente verifica uma incidência muito maior. Então, por isso a gente precisa fazer uma operação diferenciada daquela que acontece ao longo de todos os anos, né? Mas ano passado o prefeito Fouad nos determinou um programa de recapeamento da cidade, né? Que isso reduz a incidência dos buracos. Então, ano passado a gente fez 180 quilômetros de recapeamento na cidade, né? E isso é um montante de 160 milhões. E isso nos traz um pouco mais de resistência ao período chuvoso, mas evidentemente, né, pelo tamanho da malha viária de Belo Horizonte, né, chega aproximadamente 4.500 quilômetros, né, você imaginar isso é um montante muito significativo. Então a gente observa de fato em alguns locais que estão gerando um pouco mais de buraco. O que a gente faz, né, assim, após período de chuva, né, onde é que a gente já inicia toda uma estruturação para a gente iniciar o nosso programa de recapeamento. Ou seja, terminando esse período de chuva aí, que a gente imagina que no dia 17 de março a gente já tem uma incidência bem mais razoável de chuva, né? A gente já começa todo um programa de recapeamento, identificando principalmente aquelas vias que mais sofreram nos últimos meses. Então elas são elegíveis para a gente já entrar e fazer um recapeamento e a gente não ter esse problema no próximo período de chuva. Como tudo para o cidadão brasileiro de maneira geral aumentou o seu custo, essa operação da prefeitura vai custar muito mais do ano passado do que custou, ou que custará nesse ano de 2023 muito mais do que custou no ano passado. Os insumos ficaram mais caros, o contrato de alguma maneira tem gatilhos que forçam a esse reajuste, portanto a prefeitura está tendo que abrir os cofres mais, e se sim, quanto, secretário? Na verdade nós estamos estimando investir em torno de 7 milhões a mais do que o ano passado. E você tem razão, realmente os insumos ficaram mais caros, né? A gente tem como matéria-prima aí o CBUQ, que é insumo, produto do petróleo, né? Uhum. Na verdade, então a variação do petróleo tem um impacto em relação ao preço, mas a despeito
disso, nós estamos investindo num contrato que é um contrato mais moderno, esse contrato de tapa-buraco. O que a gente está fazendo, na verdade, é fazendo uma busca ativa, ou seja, a gente faz rondas ao longo de toda a cidade, né? A gente divide a cidade em micro-regiões e vamos fazendo ronda para que a prefeitura identifique aquele buraco e ela possa atuar. Em sequência, a gente faz todo um planejamento de rota, faz toda a mensuração daquilo que foi realizado através de GPS. Então, a gente trouxe um contrato mais moderno para que a gente consiga dar uma resposta mais rápida para os cidadãos. Mas eu acho que é importante, né, para além de toda essa iniciativa da prefeitura, a gente sempre incentivar a abertura dos chamados pelos munícipes de Belo Horizonte, né? Isso em especial no nosso site, né, no site da prefeitura.pbh.gov.br e no nosso aplicativo, né, o aplicativo de celular, onde é que a população pode identificar, se visualizar um buraco, identifica, faz a abertura de chamado e isso entra pra gente como uma informação que vai fazer com que a gente faça a construção de uma rota e passe para aquele buraco no intervalo de 5 dias, que esse que é o compromisso que o prefeito Fuad pediu pra gente assumir com a população. Sim. Secretário, a gente fala muito também sobre a questão da mobilidade urbana, né? No que diz respeito ao transporte coletivo, as vias que passam por Belo Horizonte, o anel rodoviário, por exemplo. E a gente recebeu no começo deste ano, né? Estamos aí no 17º dia de 2023, informações da própria prefeitura que falam sobre investimentos que vão marcar as ações da prefeitura aí no que diz respeito à mobilidade urbana. Queria que o senhor especificasse assim, o que está previsto pela prefeitura para melhorar ou o que já foi feito pela prefeitura na tentativa de melhorar principalmente a mobilidade urbana na capital mineira. E esse é um assunto, secretário, que mexe muito com os nossos ouvintes. Todos os dias a gente recebe, né, Guilherme, aqui informações sobre o transporte público, ou pedido de melhoria, ou em relação à mobilidade na capital mineira. Queria que o senhor trouxesse aí o que pode ser feito ou o que está previsto pela prefeitura neste ano de 2023. Thalita, vou focar um pouco essa conversa na parte de infraestrutura, né? Não vou entrar muito na discussão do transporte coletivo. Eu acho que tem, né, uma outra área da prefeitura que teria mais domínio sobre esse assunto, né? Mas na perspectiva de infraestrutura, além desse programa de recapeamento, né, que é muito focado, inclusive, no transporte coletivo, ou seja, a gente identifica aquelas vias que têm a condição de pavimento já comprometida e demos enfoco naquelas vias que têm transporte coletivo, né? E isso melhora a mobilidade do modo geral dentro da cidade, né? Nós temos ainda essas obras na Cristiano Machado, que isso é extremamente importante, né? Que a gente faça ali uma conexão com a Zona Norte, né, para as pessoas chegarem mais rápido em casa, diminuir aquele trânsito ali na Valdomiro Lobo, na Sebastião de Brito, e a gente vem fazendo, em termos de infraestrutura, faixas exclusivas ao longo da cidade para dar preferência para o transporte coletivo, né? Então, assim, sempre focado na mobilidade em massa, no transporte coletivo, são essas ações que a gente vem fazendo sob o ponto de vista de infraestrutura. Uhum. Corredor Amazonas, secretário, no ano passado já tivemos a assinatura, como o senhor disse, do contrato para que os valores sejam recebidos pela prefeitura por investimento, na casa de 80 milhões de dólares, se não estiver enganado. O que ele prevê, de maneira geral, para ser entregue no ano de 2023 e para a fase final da obra, para que tenhamos? Eu vou passar pela Avenida Amazonas e saber exatamente quando a mudança for concluída, seja para os corredores de ônibus ampliados e tudo mais. A prefeitura espera que seja nessa gestão Fuad Numan ou numa próxima gestão do próximo prefeito? No ano de 2023 a gente vai fazer a contratação do projeto. E aí a gente tem que ter dimensão do tamanho dessa obra, né? Nós estamos falando aqui de um corredor aí de aproximadamente 9 quilômetros, né? Que ele vai ser totalmente reestruturado, com a implantação de faixas exclusivas para ônibus sem divisor central, né? Então, assim, não vai ser naquele perfil da Cristiano Machado, nem naquele perfil da Antônio Carlos, né? Então, assim, é uma obra extremamente grande. A Amazonas tem muita interferência, ou seja, aquilo que ocorre debaixo dela vai ter que ser muito bem levantado, muito bem estudado, para a gente fazer uma implementação, uma obra que aconteça, assim, no menor prazo possível. Então, a gente investe muito na parte de projetos. São recursos que são do Banco Mundial, são financiamentos internacionais, segue regras e ritos da contratação do próprio banco. Então, assim, é uma obra de grande vulto. Ao final desse processo, o que a gente espera é que a gente aumente a velocidade média daquele corredor, né? Que a gente tenha faixas exclusivas para ônibus, que elas não interferem nas faixas de carro, não faça o cruzamento de faixa nos carros,
com estações de área paga, né? Porque aí a operação de embarque e desembarque vai ficar mais rápida. Então a gente consegue com isso trazer todo uma visão para aquele equipamento, para Amazonas, muito mais moderno do que hoje a gente consegue observar. Mas certamente esse período de projeto ainda deve acontecer aí nos próximos 2 anos. A obra de fato vai ficar aí para início de 24, ou melhor, para 25 em diante. Para a próxima gestão. Só estender uma pergunta nesse aspecto, secretário. Qual é o tamanho da preocupação da prefeitura nesse corredor Amazonas com o custo de, se houver, desapropriações e esses investimentos que o senhor disse que poderão ser necessários, por exemplo, de escoamento, de drenagem, que podem surgir ao longo da obra? Tem alguma estimativa do ponto de vista financeiro já disso? Do ponto de vista de desapropriação, a premissa do projeto é que a gente não faça desapropriação. Então não vai ser igual foi feito lá na Pedro I, onde é que fez uma grande desapropriação, né? Que isso realmente é uma conta que pode ser muito significativa. Então, assim, a premissa original é que a gente não faça desapropriação ao longo do corredor, ou seja, nós vamos ter que aproveitar a calha da via hoje imposta, né? Dando preferência, né? Para um canteiro central, né? Preservando o canteiro central, né? E aumentando ele, assim, sempre que possível. Pro passeio, refazendo todo o passeio, lindeiro à via. Então, assim, nessa perspectiva, a desapropriação não está dentro desse cenário. Agora, do ponto de vista de interferência, aí é custo de obra mesmo, né? A gente vai fazer todo esse levantamento, a gente já imagina que o montante é significativo, mas o financiamento foi feito já pensando, contemplando esse cenário. Secretário, tem algumas perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes, a gente vai priorizar algumas. O Guilherme de Alcântara gostaria de perguntar ao senhor por que, nas palavras dele aqui, tá, secretário, nenhum prefeito olha para a região noroeste no que se refere à mobilidade urbana. Rua Padre Eustáquio impraticável, Pedro II um caos e a Via Expressa, que já é ruim, vai ficar ainda pior com a inauguração do estádio do Atlético, né? E eu aproveito para estender essa pergunta, porque a gente vê todos os dias um trânsito caótico. Inclusive a Prefeitura de Belo Horizonte já foi questionada junto à Prefeitura de Contagem no que diz respeito ao que poderia ser feito ali nessa região, porque durante essas obras esse trânsito já está muito complicado. E quando a inauguração desse estádio acontecer, como que vai ficar? O que está sendo pensado ali para a região? Thalita, eu acho que essa pergunta, ela vem encarar muito na perspectiva da mobilidade, né? Então, eu acho que a gente pode trazer isso para um cenário, né, para a Secretaria de Mobilidade da Prefeitura, que eu acho que vai ter mais elementos para trazer isso. Do ponto de vista de infraestrutura, é o que eu disse, né? A gente tem que preservar a via ao máximo que possível, né? Em plenas condições de funcionamento para suportar a mobilidade daquele local, né? E a gente conseguir ali manter as faixas exclusivas funcionando, manter as faixas dos ônibus em pleno funcionamento, que eu acho que é isso que, da perspectiva de infraestrutura, a gente vai garantir uma melhor mobilidade. Uhum. A prefeitura tem, secretário, hoje recursos próprios para fazer grandes investimentos em obras na capital, ou esse modelo utilizado de financiamento do Banco Mundial ou de outras fontes de financiamento internacionais ou internas é a única maneira de se fazer? Pergunto isso porque há alguns anos nós conversávamos, por exemplo, com o ex-prefeito Alexandre Calil, e que sempre mostrou, e os números do orçamento indicavam isso, uma certa robustez no caixa da prefeitura, de dizer, olha, nós não enfrentamos grandes dificuldades como outros municípios de determinados pagamentos, conseguimos ter uma base salarial para professores, por exemplo, melhor do que boa parte das prefeituras. Repito, hoje a prefeitura tem condições financeiras de caixa para fazer grandes investimentos? Isso é bom para a gente até explicar, né? Essa estrutura de financiamento é a melhor estrutura para realizar grandes investimentos. Então, assim, na verdade, a gente tem que partir até desta premissa. Por quê, na verdade, né? O grande investimento, a grande obra, ela tem um benefício que ela é diluída ao longo do tempo, né? Então, assim, você vai colher os bons frutos daquela obra num período de gerações, né? Então, quando você faz um financiamento, é para você diluir esse custo ao longo do benefício da obra. Então, é uma estratégia que é utilizada não só pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas isso é muito, muito comum dos demais entes públicos, né, federativos, os países, até mesmo as empresas também usam essa estratégia quando vai fazer grandes investimentos, né? E a Prefeitura de Belo Horizonte não é diferente. Por outro lado, sempre nos é cobrado uma contrapartida. Então, nesse caso especial, né, do Banco Mundial, são 80 milhões de dólares de financiamento e outros 20 milhões de contrapartida.
contrapartida. Aí nessa hora que a sustentação do caixa da prefeitura é extremamente importante, porque se você não tiver o recurso da contrapartida, você não consegue nem fazer o financiamento, né? Então acredito que uma segurança fiscal da prefeitura é o que garante esses financiamentos. Inclusive, quando a gente vai fazer o financiamento de uma intervenção e mostra os benefícios, mostra as vantagens daquela intervenção, uma condição que é primordial para que o financiamento ocorra é que a saúde fiscal do município esteja muito boa. Secretário, nós trouxemos há pouco a informação de que BH está entre as 6 cidades mais caras para se viver aí no Brasil. Eu queria que o senhor, enquanto secretário de planejamento, falasse com os nossos ouvintes o que a cidade tem a oferecer em contrapartida, uma cidade que a gente paga tão caro para viver, do ponto de vista de planejamento. O que é esperado para Belo Horizonte, o que no futuro próximo, e o Guilherme abriu aqui a entrevista de hoje falando isso, né? Qual seria a prioridade do governo do prefeito Fuad hoje aqui na capital mineira. Mas o que o morador de Belo Horizonte pode esperar por pagar tão caro para se viver na capital? Bom, do ponto de vista de infraestrutura, né, a gente pode dizer aos moradores que a gente tá investindo massivamente para a gente tornar uma cidade que dê uma resposta para a necessidade da população, seja do ponto de vista de urbanização de vilas e favelas, de uma melhoria, né, uma redução do risco e mitigação de risco, né, principalmente risco geológico, risco de drenagem. Então, assim, a prefeitura vem investindo para que a gente consiga ter uma cidade que seja mais resistente, uma cidade mais resiliente e que a gente possa exercer as nossas atividades com plenitude, né? Esse é um cenário que pra gente é extremamente importante dar esse retorno para a população, porque no ano de 2022 foi um dos anos que a gente mais investiu recursos na cidade, através de obras, manutenções que foram realizadas, praças que foram entregues, né, que foram reformadas. Nós tivemos o programa que o prefeito Fuad lançou, o programa de encostas, né? Nós compromissamos a realizar 200 encostas no biênio 2022, 2023. Realizamos até 2022 80 encostas, já estamos com outras 40 encostas em andamento, e isso tudo reverte em benefício e segurança para a cidadania, né? Então acho que isso que é extremamente importante, é saber que de alguma maneira, né, a prefeitura traz esse retorno de infraestrutura para que a gente tenha uma cidade que suporte, né? Suporte os efeitos do clima, que ela possa dar resposta, né? Em situações de risco, e que a gente possa transitar pela cidade, possa usufruir dos espaços públicos, dos bens públicos, né? Nós temos um programa grande de zeladoria do espaço público. O que isso significa? Reforma de CRAS, reforma de CREAS, creches, escolas que são reformadas, são mantidas, né? Os postos de saúde, tem toda uma infraestrutura do poder público que ele fica à disposição da população, que precisa ser zelado pela prefeitura, né? Para que a gente consiga prestar um serviço público mais eficiente. Pensando rapidamente, secretário, para encerrar nossa entrevista, daqui a 2 anos, qual é a grande marca que a Secretaria de Obras e Infraestrutura e talvez a gestão Fuad, do ponto de vista de entrega, o senhor acredita que deixará para a cidade? Eu acredito que a gente vem numa toada, né, que o prefeito Fuad nos traz muito, de trazer uma toada onde é que a gente aumenta a resiliência da cidade, né? Principalmente na perspectiva do clima nosso, né, que a gente vem observando nos últimos períodos uma variação muito significativa das chuvas. Então a gente possa, né, através das nossas infraestruturas, através das nossas obras, fazer a cidade ficar mais resistente, fazer a cidade ficar mais resiliente. Por outro lado, essas grandes intervenções viárias, né, vai trazer uma melhor fluidez para o nosso trânsito e uma melhor fluidez, principalmente voltada para o transporte coletivo, que é uma demanda muito contundente da população, né? Que a gente tem um transporte coletivo de eficiente, e na parte da infraestrutura a gente precisa garantir a mobilidade da cidade. Muito bem, secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira, foi nosso convidado de hoje. Obrigada, viu, secretário? Um prazer ter o senhor aqui, volte sempre. Obrigado a vocês.